Olá, galera! Na aula de hoje nós começamos vendo sobre os quadriláteros, né? Foi algo que a gente já conversou em algumas aulas anteriores, também, então é algo muito breve. Quadriláteros são polígonos de 4 lados. Então, nós temos aqui, ó, paralelogramos, que são quadriláteros que possuem lados paralelos. Tanto a direita quanto a esquerda são paralelos. Em cima e embaixo também são paralelos. Já os trapézios, as laterais direita e esquerda, você subindo, elas vão se encontrar, tá? Então, elas não são paralelas. Então, aqui, ó, tá falando, existem quadriláteros que não são paralelogramos, nem trapézios. Desenha ao lado um exemplo desses quadriláteros. Então, aquilo ali parece um triângulo, mas não é. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 lados, então isso é um quadrilátero. Aqui nós temos o exemplo de alguns paralelogramos e seus nomes, né? Retângulos, que tem os 4 ângulos retos e opostos na mesma medida. Losangos que tem 4 lados com a mesma medida, e quadrados que tem 4 ângulos retos e 4 lados com a mesma medida. Aqui a gente coloca a autocorreção e vem pedindo para a gente desenhar A, um trapézio, B, um paralelogramo, C, um quadrilátero que não tenha par de lados paralelos e um quadrilátero que tenha 4 lados da mesma medida, mas que não seja um quadrado. Então, vou diminuir aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui as nossas 4 figuras, o exemplo, tá? Na próxima questão, vem perguntando, pedindo para marcar as afirmativas verdadeiras. Então, tá aqui as nossas opções, marque aí. Na próxima página, vem mostrando a construção com régua e esquadro. Aqui nós vamos montar um triângulo retângulo. Primeiro, com a régua, a gente faz o traçado, depois encosta o esquadro, faz o traçado embaixo e depois nós vamos ligar essas duas pontas aqui, ok? Então, formou o nosso triângulo retângulo. Aqui veio pedindo para a gente desenhar, nós fizemos o desenho, seja desse lado, seja para o outro lado, seja para cima, para baixo, não importa. E aqui vem dizendo como que ele construiu um paralelogramo. Primeiro ele veio com o esquadro encostado na régua, fez um traço, depois ele desceu. Pode ver que ele fez 2 bolinhas em lugares diferentes. E aqui também ele fará mais 2 bolinhas, porque aqui, ó, ele vai juntar, tá vendo? Aqui automaticamente já vai ficar tortinho, começando a criar o nosso paralelogramo. Aqui, tá vendo o que eu falei? E aqui ele iria fazer a mesma coisa, colocar bolinha aqui e fechar a figura. Olha ali. Então, ficou assim. Lógico que o paralelogramo é o que está aqui dentro, né? Não aqueles tracinhos ali de fora. E aqui veio pedindo pra gente construir alguns paralelogramos. Então, aqui a gente construiu um e aqui eu fiz da forma com o esquadro. Fiz 2 traços em cima, fiz as bolinhas, uma para cá e outra mais para cá, uma para cá e outra mais para cá, né? E depois a gente fez o traçado tortinho, tá bom? Agora, na próxima página, pediu para a gente fazer um trapézio. Nós fizemos e aqui eu fiz da mesma forma. Fiz um traçado paralelo em cima e embaixo. Coloquei 2 bolinhas, só que a daqui de cima mais perto e as de baixo mais aberta. E puxei o traçado, tá? Então, aí nós construímos o nosso trapézio. Aqui na próxima página, a gente vem falando sobre os triângulos. Vamos relembrar, isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. Equilátero tem os 3 lados iguais e o escaleno os 3 lados diferentes. Referente a ângulos, o triângulo que tem um lado, pelo menos, que seja de 90 graus, com ângulo de 90 graus, ele é o triângulo retângulo. Quando você tem um triângulo onde todos os ângulos são agudos, acutângulo. E aqueles que têm um lado obtuso, obtusângulo. Então, tá aqui, esses esquadros lembram o polígono, que é um triângulo. Em cima e aqui vem a resposta. Isósceles, porque tem 2 lados da mesma medida. Escaleno, porque tem
3 lados diferentes. Aqui vem pedindo para a gente construir um ângulo de 75 graus com esquadro. Então, aqui nós fizemos. Como que eu fiz? Aqui, primeira coisa que eu fiz foi... Eu peguei o meu esquadro e marquei aquele pontinho do meio e o ponto 0. Coloquei meu esquadro aqui e fiz e marquei os 75. Então, aqui, eu fiz dessa forma, botei a bolinha nesse tracinho do meio, botei aqui o outro no marco 0 e fiz a minha bolinha marcando 75. Vamos aí que eu fiz torto aqui, gente. Aqui, marcando 75. Depois, eu vim com o esquadro, tracei aqui e tracei aqui, dessa forma. Ó, tracei aqui e depois tracei aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá aqui, meu ângulo de 75 graus e vim aqui, fiz a meia lua. Ok? Agora aqui nós temos um cavalo construído com as 7 peças do Tangram. E aqui veio perguntando, as peças do Tangram lembram quais polígonos? Triângulos e quadriláteros. Utilize a régua e o esquadro e classifique os triângulos representados pelas peças do Tangram em relação à medida dos lados e dos ângulos. Em relação à medida dos lados, ele é um isósceles, porque ele tem 2 lados iguais e um diferente. Se você medir, você vai verificar. E como ele é constituído de ângulos agudos, como ele é constituído de 2 lados de ângulo agudo e um de ângulo de 90 graus, ângulo reto, ele é retângulo. Os quadriláteros representados pelas peças do Tangram são paralelos ou trapézios. Por quê? São paralelogramos, porque eles possuem pares de lados paralelos. Qual é a cor da figura, que é um losango e um quadrado ao mesmo tempo? Laranja. Aqui nós temos os gráficos de linha, nós já estudamos, tem vídeo de explicação lá para trás sobre os tipos de gráfico, é só vocês darem uma olhadinha lá de novo. Então aqui nós temos os dias da semana e o número de visitantes para poder completar esse quadro aqui. E embaixo tem os dias da semana e na lateral nós temos o número de visitantes, então é só vocês virem completando de acordo com a quantidade de visitantes por dia. Aqui, na próxima página, nós já temos número de peças vendidas no primeiro semestre de 2019. Aqui tem o número de peças e aqui tem os meses do ano no primeiro semestre. E aqui tem o gráfico para a gente completar meses do ano e o número de peças. Então, é só você conferir. Na próxima página, nós temos sobre o salário mínimo, que ele vai tendo variação durante o passar dos anos, né? Então, aqui tem de 2014 a 2018 e aqui as perguntas para você responder. Qual era o valor do salário mínimo em 2017? R$ 937. Em que ano o salário mínimo foi menor? 2014 e maior? 2018. Entre quais anos o valor do salário mínimo teve o maior aumento? Entre 2015 e 2016. E aqui vem perguntando, com o aumento do salário, é possível adquirir mais produtos ou serviços? Nem sempre. Por quê? Quando o salário mínimo aumenta, as outras coisas também aumentam. E muitas vezes as coisas aumentam sem o salário aumentar. Então, tá aqui, ó, o aumento nem sempre é real, pois o valor para adquirir bens e serviços também aumentam. E aqui vem mostrando o gráfico de número de brinquedos criados no Brasil entre 2010 e 2017. Tá aqui, número de brinquedos, os anos, para a gente responder. Em qual ano foi criado o maior número de brinquedos? 2017. Quantos foram? 10.780 brinquedos. Em quais anos o número de brinquedos criados só aumentou? Entre 2010 e 2011, 2012 e 2015, 2016 e 2017. Em quais anos o número de brinquedos criados aumentou 750 unidades? Entre 2013 e 2014. E aqui na letra D pediu para a gente inventar uma pergunta. Então botamos quantos brinquedos foram feitos a mais entre 2012 e 2013? 600 brinquedos. Aqui essas próximas páginas vêm falando sobre a revisão do que a gente estudou
tá? Nós temos vídeos, podem ler essas páginas, e aqui nós temos o nosso mapa de aprendizagem. Fiquem com Deus e até a próxima.